Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. A Anvisa libera o uso emergencial das vacinas produzidas pelo Instituto Butantan. A Amazonas recebe carregamento de oxigênio para combater crise na saúde. E os últimos preparativos para a posse de Joe Biden nos Estados Unidos. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. O Prime conecta você ao melhor do futuro. A Anvisa concluiu de forma satisfatória a análise dos documentos para a aprovação do uso emergencial das doses da Coronavac produzidas aqui no Brasil. O Matheus Scavazini tem todos os detalhes para a gente. Oi, Matheus. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Esse segundo pedido se refere aos 4,8 milhões de vacinas produzidas e envasadas pelo Instituto Butantan em São Paulo. As vacinas que já estão em uso no Brasil foram produzidas na China e a disponibilização de novas doses devem sofrer um atraso na produção pela falta de insumos, que também precisam ser importados da China. Por isso mesmo, o presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, senador Roberto Rocha, pediu explicações sobre o fluxo de insumos ao embaixador chinês. Patrícia. Obrigada, Matheus. Olha, até agora, São Paulo vacinou 8.470 pessoas contra a Covid-19 em todo o estado. Mas, nesse momento, somente trabalhadores da saúde, quilombolas e indígenas estão recebendo o imunizante. O Leandro Stoliar traz as informações. Boa noite, Leandro. E para toda a população em geral, em quando começa? Pois é, Patrícia, boa noite. A vacinação para os idosos acima dos 75 anos na capital só deve começar no dia 23 de março. Essa data ainda é uma estimativa da Secretaria Municipal de Saúde, já que a capital ainda precisa receber as doses do imunizante e terminar de vacinar os profissionais de saúde. Nessa quarta-feira deve começar a vacinação dos povos indígenas que vivem em aldeias na periferia da cidade. Também nessa quarta-feira, cidades do interior devem começar a vacinação. Profissionais da saúde dos hospitais de São José dos Campos, Santos e Sorocaba serão imunizados. Patrícia. Obrigada, Leandro. Bom descanso para você. O Amazonas recebeu agora há pouco um grande carregamento de oxigênio da Venezuela. A situação continua crítica no estado. No interior, 7 pacientes morreram à espera do gás. A repórter Ingrid Gribel tem as informações. Boa noite. Oi, Patrícia. Chegou no final da noite desta terça-feira o comboio, os caminhões vindos da Venezuela carregados com mais de 100 mil metros cúbicos de oxigênio. Isso é suficiente para encher cerca de 14 mil cilindros, dar sobrevida para pacientes do interior e também da capital, aqui de Manaus, por pelo menos 2 dias. A crise do oxigênio persiste, principalmente em municípios mais isolados. Em Coari, que fica a 360 quilômetros aqui de Manaus, onde só dá para chegar de barco ou avião, 7 pacientes morreram por falta de oxigênio. O governador Wilson Lima disse que a situação em Manaus com relação ao oxigênio está praticamente normalizada. O problema agora é resolver a situação no interior do estado. Obrigada, Ingrid. O STJ determinou que o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus se expliquem sobre o uso dos recursos para a pandemia. Então, voltamos a Brasília com Matheus Scavazini, que traz outras informações. Patrícia, a determinação atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. A decisão é do vice-presidente da Corte, Jorge Mussi. Além de dar informações detalhadas sobre o uso dos recursos em até 48 horas, eles terão que explicar quando tiveram conhecimento do risco de desabastecimento de oxigênio nas unidades de saúde. Também nessa terça-feira, o ministro Jorge Mussi decidiu que a Justiça Federal do Amazonas é a responsável por julgar pedidos urgentes que envolvam o fornecimento de oxigênio pela empresa White Martins, que é a principal responsável pelo fornecimento de gases hospitalares no norte do país. Patrícia. Obrigada, Matheus. O Japão registrou nesta terça-feira o maior número de mortes pela Covid-19 até agora. Foram 103 óbitos em 24 horas. A correspondente Silvia Kikuchi traz as informações para a gente. Olá.
Olá, Patrícia. Além do crescente número de vítimas, outra preocupação é com a nova variante do coronavírus. Até agora foram descobertos 47 casos da mesma cepa encontrada no Reino Unido. A província de Shizuoka, a 140 quilômetros aqui da capital, está em alerta desde que a variante passou a se espalhar localmente. Já na vizinha Coreia do Sul, os casos vêm diminuindo. Nesta terça, o país registrou apenas 404 novos casos e tem sido um exemplo no controle do vírus na região. Patrícia. Obrigada, Silvia. Israel registrou o maior número de casos de coronavírus desde o início da pandemia. Foram mais de 10 mil infectados num único dia. Quem traz as informações é a correspondente Bianca Zanini. Israel está sob um bloqueio nacional desde o final de dezembro, que deve ser estendido por mais 10 dias para conter a propagação da doença. A expectativa das autoridades israelenses é de que os números caiam com o avanço das vacinas em todo o país. O programa de vacinação aqui de Israel é um dos mais rápidos e eficientes do mundo. Mais de 2 milhões de pessoas já receberam a primeira dose do imunizante. Enquanto isso, os vizinhos palestinos deveriam ter recebido nesta terça-feira as primeiras 5 mil doses da vacina russa Sputnik, mas por conta de um problema logístico, a entrega deve acontecer até o final da semana. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Joe Biden toma posse nesta quarta-feira como presidente dos Estados Unidos. A correspondente Evelyn Bastos está em Washington, onde acontece a cerimônia. Boa noite, Evelyn. Esquema forte de segurança por aí? Oi, Patrícia, muito boa noite para você e para todo mundo em casa que nos acompanha. Exatamente, viu? Olha, a região aqui do Capitólio, onde vai ser realizada a posse, está totalmente cercada pelas forças de segurança. E até para a gente andar por aqui fica difícil com tantos bloqueios. O objetivo dessa segurança toda é evitar cenas semelhantes à invasão do Congresso. Amanhã, todas as atenções estarão voltadas aqui para Washington. Logo cedo, a expectativa é pela saída de Donald Trump da Casa Branca. A cerimônia de Biden está marcada para o começo da tarde, no horário do Brasil. Expectativa grande também pelo discurso de Biden. E, por fim, o democrata entrará na Casa Branca pela primeira vez como presidente dos Estados Unidos. Patrícia. Obrigada, Evelyn, pelas suas informações. E o escolhido de Joe Biden para secretário de Estado americano afirmou que pretende manter a embaixada dos Estados Unidos em Israel, na cidade de Jerusalém. Antes do governo Trump, o escritório americano ficava em Tel Aviv. O democrata Antony Blinken disse que reconhece Jerusalém como capital de Israel. Os palestinos também reivindicam a cidade. Blinken informou que vai buscar uma solução para os conflitos na região. Um fotógrafo conseguiu registrar a aurora boreal na madrugada desta terça-feira. Foi na Finlândia. A aurora boreal é um dos principais atrativos para quem visita o país. O fenômeno associado ao campo magnético da Terra costuma aparecer no inverno. Lindo demais, né? E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Obrigada pela sua companhia. Boa noite para você.